Fala aí, gente, tudo bem? Hoje é mais um Papo de Fé e Vida e eu já quero convidar você para se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho, porque nós temos uma palavra abençoada para você. Você já pensou em desistir? Está pensando em desistir agora? Quero dizer para você, não desista. Eu quero dizer para você que Deus disse que não nos deixaria só, Jesus disse que não nos deixaria só, então nós precisamos continuar firmes na nossa fé. Esse é o nosso Papo de Fé e Vida e eu já quero pedir a você que curta, mande aí para 1000 pessoas e não deixe que essa palavra volte vazia. O Senhor disse que a palavra não voltaria vazia, então para isso você precisa ajudar a compartilhar. Deixa eu falar para você uma coisa. Não é tempo de desistir, não é tempo de olhar para trás. E eu quero compartilhar com você uma história lá do tempo de Jesus, no momento em que as coisas começaram a acontecer. A Bíblia vai dizer que Jesus estava ali perto do lago de Genezaré, em Lucas capítulo 5, e ele vai descrevendo a história como aconteceu, onde Jesus chega ali próximo àquele ambiente praieiro, e ele pede para subir em um barco, e quando ele sobe no barco para poder falar à multidão, a Bíblia diz que homens vêm chegando, que é Pedro, Simão Pedro e André. Esses homens vêm chegando e Jesus, depois de ter ensinado o povo, fala com eles assim: voltem agora onde está mais fundo, no lugar mais fundo, e lancem a rede. E quando eles lançaram a rede, aliás, antes disso, Pedro havia dito assim: mas Senhor, nós passamos a noite nos esforçando para pescar, e agora o Senhor vem dizer isso? Como assim lance a rede e nós vamos pegar peixe? E aí Jesus disse: vão lá e façam o que eu estou dizendo. E Pedro olhou para a situação e disse assim: mestre, sobre tua palavra lançaremos as redes. E foi muito interessante o que aconteceu, porque a Bíblia vai dizer que depois disso eles trouxeram muitos peixes e repartiram, e Jesus chamou a atenção dele dizendo assim: agora me sigam, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homem. Vocês vão deixar de ser pescadores de peixe e vão começar a ser pescadores de homens. E a Bíblia vai dizer que eles deixaram tudo e começaram a seguir Jesus, porque entenderam o chamado. E aí, agora a palavra é para você. Você já entendeu o chamado? Você já ouviu a voz do Senhor dizendo assim: vem, vocês agora vão ser pescadores de homens? Porque a chamada para ser testemunha, a chamada para ser discípulo, a chamada para ser agora parte do corpo de Cristo é para todos. E para falar desse evangelho também é para todos. O grande lance é que no decorrer dos dias, no decorrer das circunstâncias, a gente acaba olhando para as possibilidades, olhando para as distrações, olhando para as circunstâncias, e aí o que acontece? A gente vai esmorecendo, principalmente quando a gente olha para o homem, principalmente quando a gente olha para o nosso semelhante e acredita que às vezes parece que quem não está fazendo nada é muito mais beneficiado do que a gente. Se você ler lá o livro de Salmos, você vai ver uma crise tremenda que Asaf passou quando ele encontrou-se em necessidade e viu os ímpios. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: não é tempo de desistir, é tempo de permanecer firme. E por isso essa é uma palavra de fé e vida. Esse é um papo de fé e vida. Por quê? Porque embora todas as circunstâncias que você está passando estejam falando para você: desista, 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 Deus está dizendo para ti: fique firme, fique firme, fique firme. Em verdade vos digo, fique firme. Porque Jesus é o autor e consumador da fé. É nele que começa e é nele que terminará essa questão de fé, esse mover de fé, este mover em fé. Então eu quero falar isso para você porque a história de Pedro, lá no decorrer dos evangelhos,
vai acontecer da seguinte forma: Pedro vai ver Jesus sendo crucificado, Pedro vai passar por tantas circunstâncias com Jesus, mas quando ele vê Jesus sendo crucificado, ele vai negar que esteve com Jesus. Ele vai dizer: não, nunca andei com esse homem, não falei com ele, não faço parte da trupe dele, não sei quem é. E aí Jesus, que já o tinha avisado, vai chegar para ele e vai simplesmente olhar, olho no olho. E aí a ficha dele vai cair, e ele vai cair prostrado, vai se arrepender, e Jesus vai curá-lo, dizendo para ele: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Mas o que está lá em João capítulo 21 é que quando Jesus aparece ressurreto, aparece ressuscitado na praia, Pedro havia decidido algum tempo antes, ele havia dito assim, depois que Jesus foi crucificado: eu vou voltar a pescar. Essa é a situação da crise que faz com que muitas pessoas abandonem o chamado. Ele olha para aquela situação em que Jesus, que se apresenta ali como Salvador, se apresenta como Redentor, só que o povo judeu esperava um Redentor que livrasse ele da mão dos romanos. E Jesus estava querendo livrar o homem, a humanidade, da mão do diabo, do pecado, da morte eterna. E aí Jesus livra o homem morrendo ali na cruz, sendo sacrificado ali na cruz. E eles não entenderam isso, que a redenção na verdade não era da sua escravidão momentânea, mas era da sua escravidão eterna. E aí quando Pedro volta a pescar e André, seu irmão, está ali junto com ele, ele olha para aquela circunstância e está de novo na luta da pescaria. Sabe quando aquela coisa que você tenta fazer inúmeras vezes não dá certo? Você tenta montar um negócio, você tenta concluir uma coisa que você começou e aquilo não dá certo. Sabe por quê? Sabe por quê que pode ser? Porque Deus te deu um chamado. Deus te fez uma convocação. E você, diante de alguma circunstância, você voltou atrás para fazer o que fazia antes. E aí, um homem lá da praia diz: ei, você, jogue do outro lado. E eu imagino a cabeça de Pedro, ele pensando: não pode ser. Não pode ser. Eu imagino Pedro puxando as redes de costa para a praia, ouvindo aquela voz assim: ei, você, joga do outro lado. E a cabeça de Pedro explodindo, o coração de Pedro palpitando forte, e ele pensando assim: eu não acredito que é Jesus. E a descrição de João vai dizer que o discípulo a quem Jesus amava, ou seja, ele mesmo, João, não querendo falar de si mesmo, descreveu assim: é o Senhor. João diz para Pedro: é o Senhor. E eu imagino o coração de Pedro palpitando forte, e ele disse assim: eu vou jogar do outro lado. E de repente Pedro está torcendo para que não venha nenhum peixe. Você consegue imaginar isso? Sabe quantas vezes você tentou uma coisa e agora há uma palavra na sua mente, há uma palavra de Deus dizendo assim: ei, joga do outro lado, faz o que eu estou te falando, volta para onde eu te chamei, porque eu já te tirei daí, eu já te tirei desse barco. Eu já tirei você desse barco aí, já te disse que não é para tu pescar peixe, é para tu pescar homem. E Pedro pensando: eu vou jogar do outro lado. E se Deus quiser, não vai vir nenhum peixe. E quando ele joga do outro lado, quando ele obedece a palavra, ele joga do outro lado. E quando ele joga do outro lado,
Ele tenta puxar e dá aquela travada e ele diz: eu não acredito. E quando ele olha para trás, ele vê um homem e ele entende que aquele homem era Jesus. Porque sobre a palavra de Jesus, lançarei a rede e ela não voltará vazia. Não desista do chamado que Deus te deu. Não escute outra voz que não seja a voz do Senhor Jesus. Porque o que Ele quer, o que Ele deseja é que você permaneça firme e que você não desista daquilo que Ele já falou ao seu coração. Então, olha para frente, olha para cima, continua fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, não se cala, porque Deus quer fazer muito mais. E o tempo é esse, o tempo é agora. Tá difícil para todo mundo. Muitas coisas estão acontecendo agora, nesse tempo em que você está calado, que você está ouvindo somente. É hora de voltar para a praia, se prostrar aos pés de Jesus e dizer assim: para aquele barco eu não volto mais. Eu agora vou caminhar contigo aonde quer que tu vás. Aonde quer que tu chegue, eu vou chegar também. E aí Jesus cura Pedro dizendo assim: Pedro, tu me amas? E Jesus pergunta isso 3 vezes. E na terceira vez Pedro responde: tu sabes todas as coisas. Não adianta eu ficar falando que tu já sabes. Tu sabes que eu te amo. E Jesus dá um direcionamento para ele: agora cuida dos meus cordeirinhos, ou apacenta as minhas ovelhas. E aí Pedro toma posse daquela palavra e vai fazer o que Deus mandou ele fazer, o que Jesus mandou ele fazer. Então essa palavra para você é para gerar fé no seu coração e transformação na sua vida, para você entender: Deus já te chamou, já te edificou. Não permita que essas circunstâncias mudem aquilo que Deus já falou no seu coração. Esse é o nosso papo de fé e vida. Deus abençoe você e vai fazer a obra que Deus te chamou para fazer. Até a próxima. 7h59.